Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem aprender mais a sua palavra, que querem conhecer as Escrituras, o que o Senhor nos ensina para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para a nossa vida pessoal. E estamos fazendo esta série de programas sobre as virtudes do cristão. Qual a diferença do cristão para tantas outras religiões em termos do seu caráter? As virtudes que ele deve ter, buscar e permitir ao Espírito Santo que fluam do seu interior. No programa de hoje, conversaremos sobre a hospitalidade do cristão. É isto mesmo, Deus quer que sejamos hospitaleiros. Como vamos exercer este chamado tão importante? Como vamos deixar brilhar através de nós esta virtude? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós tomamos este texto de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo começa a falar a partir do versículo 9 sobre as virtudes do cristão. Virtudes que devem estar na sua vida, virtudes que ele deve deixar fluir do seu interior para que a sua vida seja mesmo conhecida como parecido com Cristo. Como um verdadeiro cristão, como alguém que tem como modelo Jesus e vive na presença dele e permite que o Espírito Santo flua do seu interior com graça, sabedoria, com poder, tendo uma vida que glorifica o nome do Senhor, vivendo a vida comum no lar, a vida fora do lar, no seu trabalho, onde estiver, como um homem, uma mulher de Deus. E nós queremos ver hoje, dentro de Romanos 12, o versículo 13. Apenas um versículo que diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Compartilhai as necessidades dos santos. Ou seja, nós devemos estar sabendo o que está acontecendo com cada irmão ou com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas com as quais convivemos. É muito fácil a gente chamar todo mundo de irmão, 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 mas distante. E se você contempla, você vê seu irmão descalço, no frio, sem um agasalho, se você vê seu irmão no horário de almoço, do alimento, você percebe que ele não tem o dinheiro para comprar sua comida, o que você faz? O que você faz? Como você reage? Isso toca em você? Será que a dificuldade, a pobreza, a escassez na vida dos irmãos ou de pessoas, irmãos, tão longe, em outras nações, será que toca o seu coração? Será que há compaixão dentro de você? Nós sabemos que hoje as pessoas estão muito frias, as pessoas estão muito distantes, as pessoas estão vivendo o seu próprio mundo e hoje em dia o mundo virtual, então, nos afasta ainda mais uns dos outros, porque as pessoas estão dentro do seu mundinho, vendo as suas coisas e muitas vezes o egoísmo apenas é vivenciado. Apenas vendo seus interesses e desejando aquelas coisas que ele necessita, sem pensar nos outros. Aqui o Senhor está nos falando sobre a hospitalidade. Hospitalidade, sobre abrir a nossa casa para o irmão, abrir a nossa casa para os outros, para abrigar, para estarem conosco um tempo ou um pequeno tempo de passagem, a hospitalidade. Nós vamos ver que a hospitalidade lá no Oriente era algo assim muito precioso,
muito importante, que falava a respeito não só do caráter da pessoa que abria sua casa, mas aquele que estava viajando, aquele que estava fora de casa, a segurança que ele tinha de que encontraria um irmão, encontraria alguém da sua nação, alguém do seu país que poderia abrir a sua casa e fornecer hospitalidade. Nós vemos, por exemplo, na história de Jacó, quando ele viaja, aliás, mesmo na história de Isaac, quando Abraão envia Eliezer para ir buscar uma noiva, uma esposa para o seu filho Isaac. Eliezer então chega em Padã Arã e ali ele ora a Deus. Ó Deus, que eu possa ir bem, que o Senhor abra as portas, que o Senhor cuide de mim e que o Senhor possa providenciar uma casa onde eu possa estar. Porque nas viagens, no caminho, nem sempre eles podiam estar em grandes cidades, com hospedarias, com hotéis, com estalagens, mas passariam por aldeias, por vilas, por pequenos povoados rurais, e era necessário então que estivessem abrigados da noite, dos perigos, da chuva. E Eliezer então, quando encontra com Rebeca, e Rebeca ali junto àquele poço, ela diz: vou tirar água para você e para os seus camelos. E ele fica observando, que moça linda, que moça educada. Será que é ela que o Senhor escolheu? Será que é esta moça? E então ele fica sabendo que ela é da família do seu Senhor. Ela é exatamente aquela que Deus havia separado, escolhido para Isaac, o senhor de Eliezer. E então ele pergunta: será que tem um lugar para a gente passar a noite em sua casa? Eu não vou precisar, vocês não vão precisar gastar nada comigo. Eu tenho palha para os camelos, para os animais, eu tenho dinheiro, eu tenho pão, mas eu preciso apenas de um abrigo. E tanto Rebeca quanto seu irmão Labão oferecem a hospitalidade, a segurança para aquele viajante, a segurança para aquele que era o mordomo de seu parente, o mordomo de seu senhor, do tio de Rebeca, que era Abraão, pai de Isaac. Então, nós vimos ali também na história de Jacó. Jacó viaja, chega também àquela região e ele é abrigado, recebe a hospitalidade de Labão, que depois vem a ser o seu sogro, pai de Raquel e de Lia. Nós vamos ver na história dos juízes, nós vamos ver histórias ali, tantas histórias nos mostrando a necessidade da hospitalidade para os viajantes. Hoje nós temos as distâncias encurtadas, nós temos as nações tão pertinho de nós, nós temos as nações, pessoas que vêm de longe, às vezes vêm para um congresso, às vezes vêm para passar um tempo aqui no Brasil. E como nós vamos agir? Como nós vamos fazer? O que será hospitalidade para nós? Claro que muitas pessoas têm medo de abrir a sua casa para qualquer um. Claro, temos de ter a segurança, mas quando se fala de irmãos, quando se fala da igreja, como é importante que o povo de Deus possa ser hospitaleiro. Paulo está dizendo aqui: compartilhai as necessidades dos santos, abra sua casa, divida a sua comida, divida a roupa que você tem, divida aquilo que Deus te deu, porque nós somos apenas mordomos, administradores dos bens que pertencem a Deus. Nada é nosso. Todo mundo parte e deixa tudo aqui. Não leva nada. Não leva nada, nem a roupa, nem o sapato, nada, as joias, tudo fica. Tudo fica. Antigamente, as pessoas daquelas religiões pagãs, como no Egito, como na Mesopotâmia, e até entre os nossos indígenas, colocavam os bens pessoais daquela pessoa que havia morrido
junto com ele na tumba. Colocavam suas joias, seus instrumentos musicais, seus móveis preferidos e até mesmo suas roupas mais bonitas. Mas o que acontecia? Aquilo servia apenas para os ladrões de túmulo. Quantos ladrões de túmulo, quantos túmulos foram violados e aquelas riquezas foram tiradas dali. Muito ouro, muitas pedras preciosas, muita coisa, muita riqueza que estava ali nos túmulos. Por quê? Porque o corpo se decompõe, porque o corpo se torna o pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Então o que nós podemos fazer é em vida. O que nós podemos usar é para a glória do Senhor. Somos mordomos desses bens que Ele nos confiou. Aquilo que você deu, dividiu, aquilo que você semeou, você vai colher. Mas aquilo que você reteve para você, às vezes apodreceu nas suas mãos. Às vezes saiu entre os seus dedos. Mas é importante saber que dentro do contexto da hospitalidade, está exatamente esse entendimento de mordomia, de que tudo que temos pertence ao Senhor. Nossa casa, o carro, a moto, os bens que nós temos devem ser para servir ao Senhor. Ele diz, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava ministrando uma aula na escola dominical sobre a hospitalidade. E falei sobre isto, e li o próximo versículo que nós vamos ler aqui no nosso programa de hoje, quando o Senhor fala que muitos sem saber hospedaram anjos. Ministrei e tudo bem, fui embora para casa, almoçamos, passamos o domingo. Quando foi segunda-feira, por volta das 6 da manhã, toca o interfone na nossa casa. E alguém lá embaixo disse, irmã Ângela, eu não tenho onde ancorar o meu barquinho. E eu falei, o quê? E a voz repetiu daquela irmã, eu não tenho onde ancorar o meu barquinho. Eu falei, eu não estou entendendo, espera aí que eu vou descer. Me vesti, desci e lá estava uma irmã com umas 5, 6 malas ali no chão. Ela tinha vindo de táxi, parou ali na nossa porta e disse, eu fui despejada de casa. Meu marido morreu, eu tinha minha casa, mas o meu pai requereu essa casa e me despejou porque eu sou convertida e ele não é convertido ainda. Me pôs para fora de casa e disse, se vira, você fique com o seu povo. E ela disse, eu agora não tenho onde ancorar o meu barquinho. E eu me lembrei da escola dominical, eu me lembrei do texto que eu havia lido, eu me lembrei daquilo que eu havia ministrado para os irmãos, a hospitalidade. Era hora de provar, era hora, o Senhor estava me dizendo, você falou muito bonito, quero ver se você vai fazer o que tem de fazer. E é interessante que aquela irmã, o nome dela era Fé, Fé. E chamamos a Fé para dentro de casa, a Fé ficou conosco 1 ano ali na nossa casa, até que a situação dela serenou, até que ela teve para onde ir, continuar a sua vida, ela esteve ali conosco e foi uma bênção para nós. Mas é muito fácil a gente, às vezes, ler na Bíblia sobre algo que Deus quer de nós, mas Ele vai nos experimentar. Se realmente nós vivemos esta palavra, se realmente estamos prontos e dispostos. E é tão lindo a gente saber que tudo que nós fazemos para o nosso irmão ou para qualquer pessoa, em nome do Senhor e para a glória do Senhor, nós recebemos a recompensa. Aquele tempo que a Fé esteve conosco foi tão maravilhoso. Até hoje somos muito amigas, ela é muito querida, ela se casou novamente, porque na época ela estava viúva, se casou novamente, tem sido uma bênção no ministério, uma bênção para missões e a gente sempre se lembra com muita alegria desse tempo de hospitalidade. O Senhor diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 2, Ele diz, não negligencieis a hospitalidade,
pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha que coisa linda! Alguns, sem saber, acolheram anjos. Já pensou você ter um anjo na sua casa? Já pensou você receber um anjo na sua casa? Ah, sem saber. Anjos podem ter passado pela sua vida. Anjos já passaram pela minha vida, que eu pude ver, pude constatar que eram anjos, mas anjos podem passar pela sua vida. Eu me lembro de um irmão contando a experiência dele. Ele disse que tinha voltado do seminário, estava estudando para ser pastor, e estava chegando em casa, estava cansado, tirou ali no carro mesmo, ele afrouxou a sua gravata, e estava entrando em casa. Ele disse que a rua onde ele morava era muito plana. Dava para você ver até o final do quarteirão, à direita e à esquerda. E ele chegou tarde, mais de 11 horas da noite, e quando ele chegou ele ficou muito chateado, porque tinha um rapaz mexendo no lixo. E aquele rapaz abriu um saco de lixo no chão, estava separando latinhas e abrindo os outros sacos, e ele ficou muito bravo porque estava mexendo no lixo, ia sujar, e ele então buzinou e disse: olha, você não pode ficar mexendo aí não. É como se ele tivesse pensado: meu lixo, meu prédio, minhas coisas, tudo meu, não toque no que é meu. E aquele rapaz veio caminhando para o lado dele, porque ele parou para abrir o portão com o controle remoto. E aquele rapaz veio caminhando para o lado dele dizendo: eu estava procurando as latinhas e eu estou precisando de camisa. O senhor não ter uma camisa para me dar? E aquele irmão ficou com medo dele, 11 horas da noite, à noite, e ele só gritou: não tem nada não, e não mexe nesse lixo aí não. E ele entrou rapidamente para a garagem, fechou o portão, e quando ele estacionou o carro, o Espírito Santo falou com ele: é isso que você tem aprendido a fazer? É isso que você tem aprendido nas Escrituras? Tira essa camisa agora e leva para aquele rapaz lá fora. A voz do Espírito Santo dentro dele era tão forte, era uma ordem tão incisiva, que ele tirou a camisa, abriu o carro e foi saindo para o lado de fora. Mas quando ele chegou na calçada, quando ele abriu o portão, ele olhou para um lado, olhou para o outro, silêncio. O lixo estava intocável. O lixo não tinha nada no chão, os sacos estavam todos arrumados dentro da lixeira, e ele viu que era impossível aquele moço ter arrumado tudo em tão pouco tempo e ter desaparecido, ou para a esquerda ou para a direita. Foi questão de minutos, 2, 3 minutos, o que Deus falou com ele. Ele então começou a chorar muito, porque ele percebeu que era um anjo. Era um anjo que estava vindo para prová-lo. Aqui a Escritura diz: não negligencieis. A hospitalidade, ela está ligada não só em abrir a casa, mas abrir o coração, abrir para a necessidade dos outros. E o Senhor tem uma preocupação muito grande com os órfãos, com as viúvas, com os encarcerados, e com o estrangeiro. Ele sempre fala que em toda a lei: olha, cuide do órfão, cuide da viúva, cuide do estrangeiro. E é tão bom quando nós podemos ter um coração aberto, saber que somos apenas mordomos e podermos fazer a vontade de Deus. Aquele irmão disse que quase não dormiu à noite, ouvindo a palavra do Espírito Santo, dizendo para ele: hipócrita, é isto que eu tenho ensinado? É muito difícil você ouvir isto de Deus, ouvir do Espírito de Deus. Hipócrita, cumpra a palavra, viva o amor. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Anjos, literalmente, e anjos no sentido de pregadores da palavra de Deus, evangelistas, homens e mulheres de Deus na nossa casa.
Então, em 1 Timóteo, no capítulo 5, do verso 3 a 5, fala sobre as viúvas. Diz assim o texto: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está dizendo, honra as viúvas. Paulo está dizendo, olha, a igreja vai cuidar das viúvas. A igreja vai levantar uma oferta, dinheiro especialmente para cuidar das viúvas. Mas ele disse, das viúvas que não têm ninguém. Porque a viúva tem filhos, tem netos, a família deve cuidar. A família vai amparar, a família vai dar cobertura, a família vai estar ali cuidando daquela irmã. E ele diz, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Paulo está dizendo, olha, igreja, cuidem das viúvas, cuide daquelas que perderam seu marido, já tem algo tão difícil. E hoje a mulher trabalha, muitas mulheres às vezes até ficaram viúvas, continuam trabalhando, mas nesta época, quando a Escritura foi redigida, quando Paulo escreveu esta carta, quando a Bíblia foi escrita, as mulheres quase não trabalhavam fora para ganhar sustento. Então, elas ficavam à mercê da sorte, entravam em grande pobreza. E Paulo está dizendo, cuidem das viúvas. Mas junto com a viúva, isto significa estar atento àqueles que necessitam, estar atentos às necessidades dos santos ao nosso redor. E ele fala que a viúva que vai estar cuidada pela igreja, ele diz então, aquela que é verdadeiramente viúva, que ela possa ser cuidada. No versículo seguinte, 1 Timóteo 5, 9, ele diz, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo aqui está falando de mulheres que serviram ao Senhor, de mulheres que abriram a sua casa. Ah, como é tão lindo nós podemos ter isto na igreja. Temos famílias, mulheres que servem ao Senhor. Lavar os pés aos santos significa servir naquilo que é necessário, apresentar a sua casa. Lavar os pés é dar esse descanso para aquele que viaja, aquele que vem de longe, encontre ali descanso. Como é bom, como é lindo. O Senhor olha e diz, oh, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. E viver em união não é apenas se abraçando, não é apenas com boas palavras, mas é também com atitudes. Atitudes de amor, atitudes de serviço uns aos outros. Isto agrada a Deus e é isto que o Senhor deseja que façamos. Vivamos este amor, tendo a nossa casa aberta, dando e distribuindo os nossos bens, porque na verdade nada é nosso, tudo pertence a Ele, tudo pertence ao Senhor. Você é uma pessoa hospitaleira, você é uma pessoa que tem prazer de ter alguém à sua mesa, compartilhar os seus bens. Você é uma pessoa que separa a roupa para dar para os pobres, roupas ainda boas, roupas que ainda vão servir, o sapato, material escolar. Você é alguém que realmente se interessa pelos outros e vê a necessidade dos outros.
Você abre a sua casa para servir ao Senhor. Quando nós fazemos isto, é algo que ninguém pode apagar. É uma obra que sobe para a memória a presença de Deus. Vamos orar? Vamos orar para que possamos ter este coração que ama, um coração hospitaleiro e cheio da presença de Deus. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço perdão para as minhas faltas. Oh Deus, como eu gostaria de ser melhor, de fazer mais. Como eu gostaria de ser verdadeiramente cristão, cheio do Teu Espírito Santo. Como eu gostaria, mas eu te peço que o Senhor me perdoe, me lave, me santifique, me purifique e me dê a Tua presença, e me dê a Tua graça. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença, para Te pertencer e fazer a Tua vontade enquanto eu viver. Toma minha vida, enche-me do Teu Espírito Santo, toma minha casa, minha família, todos os meus bens são Teus, ó Deus. Reconheço que sou apenas mordomo e me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos e para ter o coração aberto para fazer a Tua obra. Ajuda-me e usa-me em Teus caminhos, na Tua obra, com poder e com graça. Eu me entrego a Ti, hoje e sempre. Pai, e aquelas pessoas que nos assistem e que necessitam, ó Deus, de uma bênção especial, quer seja a cura, a libertação, o suprimento, atende ao seu coração. Derrama a Tua bênção, visita cada lar com a Tua doce presença, com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.